Nunca houve e nem haverá indício de que Deus falhe. Sua fidelidade é algo que ele tem demonstrado constantemente em toda a história da humanidade. Nos relatos bíblicos, temos inúmeras provas dessa fidelidade. Por isso, não há motivos para eu e você, que servimos a esse Deus, pensarmos sequer por um segundo que ele pode falhar, porque isso é algo que ele não faz. Deus é fiel. Ele provou isso quando ordenou que o povo saísse do Egito e providenciou tudo para que saíssem. Mesmo assim, ao estarem diante do mar, muitas pessoas duvidaram e disseram: "Foi para morrermos aqui que Deus nos tirou do Egito?" Como se o mesmo Deus que os tirou de lá não fosse providenciar todo o restante do caminho. Eles duvidaram, mas Deus foi fiel, abriu o mar, e o povo passou são e salvo, e os inimigos foram derrotados. De dia, Deus era uma nuvem para protegê-los do sol escaldante do deserto, e à noite, uma coluna de fogo que iluminava, afastava o perigo e ainda aquecia. Glória a Deus! Que fidelidade! Deus providenciou alimento, suas roupas não se desgastaram, os seus sapatos não se desgastaram. Na verdade, nessa história do êxodo, da saída do povo do Egito rumo à terra prometida, existem tantas provas da fidelidade de Deus que eu precisaria de horas e horas apenas para falar sobre elas. Mas o que eu quero dizer com isso? Se Deus deu a sua palavra, ele será fiel. Não importa se você está diante do mar sem enxergar saída, com os inimigos atrás de você. Se foi sob a direção de Deus que você chegou até aí, você pode confiar. Pode até ficar tranquilo, eu diria. A intenção de Deus era tirar o povo do Egito e levá-lo à terra prometida. E ele cuidou de tudo o que era necessário para que eles chegassem lá. Infelizmente, no meio do caminho, o povo se rebelou contra Deus, e aquela geração não pôde desfrutar da grande promessa que era a terra prometida. Eles já tinham recebido provas suficientes que Deus era capaz de levá-los até aonde havia prometido. Deus já não tinha dado sinais, já não tinha feito maravilhas, já não tinha demonstrado sua fidelidade inúmeras vezes? E mesmo assim, para muitos deles, não foi suficiente. Mas que não seja assim conosco. Nós temos diariamente inúmeras provas da fidelidade de Deus. E conhecendo o caráter do Todo-Poderoso, precisamos aprender a obedecer, confiar e descansar nessa fidelidade. Todo problema que você tiver, leve para Deus. Toda situação que está fora do seu controle, leve para Deus. Se você se sente perdido, se você está triste, cansado, desanimado, se as coisas parecem não fazer mais sentido, se você faliu, se você ou alguém da sua família ficou doente, se você perdeu alguém, não importa o que seja, Deus continua sendo fiel. Procure estar debaixo da vontade dele, procure obedecê-lo e você provará da sua fidelidade, porque o que Deus fala, ele cumpre. Não tem para ninguém, nem doença, nem traição, nem dor, intrigas ou falência. Nada é maior do que a fidelidade de Deus. Conheça Deus e através da Bíblia você verá que ele nunca falhou e não é agora que ele vai falhar. Sua história pode ser como a de Josué. Deus mandou que ele cercasse a cidade e desse voltas ao redor dela. Talvez ele não tenha entendido tudo, mas ele não questionou. Ele obedeceu. Afinal, ele já tinha recebido demonstrações suficientes para acreditar que Deus entregaria aquela cidade em suas mãos conforme havia prometido. E no 7º dia, na 7ª volta, ao som das trombetas e dos gritos do povo, os muros caíram, e eles conquistaram a cidade como Deus havia dito. Isso me ensina uma verdade muito importante. Quando estamos debaixo da vontade de Deus e obedecemos a sua voz, podemos confiar que Ele cumprirá os seus propósitos. Mesmo quando não entendemos, mesmo quando não enxergamos resultados imediatos, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos.
Josué poderia ter desistido na terceira volta, na quarta, na quinta ou na sexta. Poderia ter duvidado, poderia ter questionado, poderia ter parado, mas ele obedeceu e provou da fidelidade do Senhor. Quando confiamos na fidelidade de Deus, evitamos muitos sofrimentos desnecessários. O povo do deserto reclamou, se revoltou contra Deus, e eles sofreram as consequências dessas escolhas. No fim, eles não puderam entrar na terra prometida e desfrutar do descanso. Que não sejamos como aquele povo, mas que sejamos como Josué, alguém que continuou acreditando, alguém que continuou obedecendo, alguém que continuou confiando naquilo que Deus havia dito. E assim como Deus disse a Josué, ele também diz a nós: seja forte e corajoso, não tenha medo, porque eu estou com você. Se você está enfrentando uma situação que parece não ter saída, mas chegou até aí obedecendo a Deus, não se preocupe. Ele vai abrir o mar, ele vai fazer um caminho para você passar e vai cuidar de você em todo o caminho. Apenas confie em sua fidelidade.